amigos, estamos aqui para mais uma edição do programa Livros que Iluminam na FEB TV, nesse ambiente que a gente grava o nosso programa, que é a Biblioteca de Obras Raras da FEB, em Brasília. Um ambiente de livros muito agradável, muito rico em termos de informação, de história, de memória do Espiritismo. E vamos conversar com Maíse Braga. Uma vez mais aqui agradecemos a sua presença, Maíse. Obrigada. Olha só, nós temos como destaque para o programa de hoje o livro Desobsessão. Essa é uma obra também ditada pelo espírito André Luiz, e aqui nós temos, né, Maíse, Chico Xavier e Valdo Vieira. É um livro diferente? É um livro diferente, inclusive, para a época. Ele foi psicografado no ano de 1964 e com riqueza de detalhes e de uma forma muito humana, para não dizer evangélica. Ele narra como deve ser um trabalho de desobsessão. E você sabe que até hoje, quando eu releio, eu fico preocupadíssima comigo mesma, a começar por mim, porque o cuidado deve começar desde a preparação para o médium que vai trabalhar na desobsessão. O ambiente, as conversas, e eu fico rapidamente pensando, e fiz isso essa semana, lembrando das conversas que eu tinha antes de sentar para o trabalho começar, para conversar com as entidades sofredoras. Meu Deus, nós tornamos tudo aparentemente fácil e nos esquecemos do extremo cuidado que devemos ter, porque estamos lidando com almas que não estão no seu estado normal. Nem o encarnado passando pelo processo obsessivo, muito menos o desencarnado que o assedia. E cada capítulo desse livro, até hoje, tanto tempo passado, nos dá o norte de como deve ser um trabalho de desobsessão bem orientado. A gente vai conversando, vai criando afinidade e tem até a questão de leitura de pensamento, né, Mas que a pergunta que eu ia lhe fazer é exatamente essa. 51 anos após, porque o livro é de 64, como vocês todos estamos, né, aí já 51, 52 anos após, o livro continua atual? Sem dúvida nenhuma. Inclusive, algumas coisas até questionamos, no bom sentido. Por exemplo, ele diz aí em determinado momento, o ideal seria que cada trabalho de desobsessão tivesse 14 participantes, 14 médiums. A partir do momento que surgem outros trabalhadores que excederiam os 14, forma-se um outro grupo. E o grupo mais experiente apoia o grupo que está iniciando. Parece uma coisa de 64, mas não é. Porque veja que é tanto cuidado de André ao ter, com certeza, vivenciado no mundo espiritual esse trabalho de orientação para essas pessoas tão necessitadas, em falar que ele percebe que cada um dos 14 é um mundo em si mesmo. E aqueles que vão ser trazidos para serem socorridos, novos mundos. Aqueles desencarnados que vão ser socorridos também através da mensagem doutrinária. Mais ainda, ele cita detalhes como, por exemplo, quando o mentor espiritual do grupo der uma mensagem. Ele cita, para o ano de 64, claro, os gravadores que gravavam as mensagens e, fundamental, o estudo que deveria ser feito pelos médiuns da mensagem recebida, dos casos acontecidos, dos processos obsessivos ali trabalhados. Veja o cuidado em que as pessoas que lidam com aquela tarefa precisavam saber da sua responsabilidade, da necessidade do seu equilíbrio maior e de aprender com os relatos extremamente sofridos das almas desencarnadas e também da trajetória daqueles encarnados que ali estavam chegando. Esse assunto mediunidade, Maís, é sempre um assunto que nos desperta muito interesse. Sim. Acredito até porque é um dos que a gente tem maior necessidade de estudo, de aprofundamento e de preparação. O próprio Allan Kardec, no livro dos médiuns, que Emmanuel, lá no Seara dos Médiuns, ele chama de o livro base, ou seja, o livro fundamental da mediunidade, é esse guia que é o livro dos médiuns, ele trata do escolho, né? A mediunidade ainda como sendo o escolho, quer dizer, um dos grandes desafios do Espiritismo. Qual é a contribuição do Espiritismo com relação à mediunidade com Jesus? Eu acho que total pelo conhecimento que a doutrina nos traz, principalmente do relato
ao longo desse tempo todo, tanto de almas sofredoras que foram socorridas, como daqueles trabalhadores que também falam, olha, também passei por isso, também vivenciei isso. Me lembro de Instruções Psicofônicas, de 1952 a 54, Arnaldo Rocha grava com um gravadorzinho que um amigo lhe emprestara as psicofonias através de Chico Xavier. E lá há muitas almas sofredoras. Imagine o que era a mediunidade de Chico Xavier recebendo uma alma sofredora. Meu Deus, devia ser extraordinário, no sentido de que tanto aí em desobsessão, como pela experiência que as pessoas vão tendo ao longo da vida, sabemos que o espírito, por mais sofredor que seja, ele só se manifesta naquilo que o médium lhe pode proporcionar. Que o médium é um intérprete. É óbvio. E também a parede que segura. E ali, claramente em Desobsessão, há um capítulo em que André Luiz diz o teor das conversas, o linguajar, o hábito que temos de dizer determinadas palavras menos nobres, tudo isso tem que ser corrigido para que sejamos simplesmente médiuns. Porque senão, quando a entidade sofredora se manifestar, ela vai encontrar em nós subsídios para agir como quiser. É muito rico o livro sobre a mediunidade e a doutrina espírita, tem uma contribuição enorme. São vários os livros. Desde o livro dos médiuns, né, Maís? Nós temos, exatamente. Aí vem Emmanuel depois explicando, né, alguns trechos com Seara dos Médiuns. Tem esse livro Desobsessão, que é riquíssimo. Tem a contribuição de Hermínio Miranda, não é? Com o Diálogo nas Sombras, que é um clássico. Meu Deus do céu. E mais recentemente a gente tem aí a complexidade, não é, da prática mediúnica, que é a obra do Valdeir Bezerra, e também o trabalho mediúnico, Desafios e Oportunidades, de Carlos e Vera Campetti. Não é? São vários livros que vão, todos eles de certa maneira, esses mais recentes, citando o livro dos médiuns, citando o Hermínio Miranda, não é? Citando o Emmanuel e citando André Luiz. Que a gente não pode. O próprio André Luiz escreve mais 2 obras pela psicografia de Chico e de Valdo, que são Nos Domínios da Mediunidade e Mecanismos da Mediunidade. Exatamente. Né? Livros, infelizmente, ainda pouco lidos, pouco estudados. Quando retornamos às leituras, dificilmente os colocamos entre as nossas leituras, quando deveriam estar sempre, porque ali está tudo que acontece ou que devemos evitar, que devemos conhecer, enfim. E as pessoas ainda acham, muitas, e sem dúvida em equívoco, que mediunidade é algo tão natural que deve manifestar-se sem peias. Mas isso não existe. Não é bem assim. De jeito nenhum. Inclusive, eu tive ao longo da vida a oportunidade de ver uma mesma entidade manifestar-se através de 2 médiuns diferentes. Numa, era uma entidade naturalmente que se fazia passar por alguém respeitável, manifestou-se através do médium da forma mais suave possível. Depois foi colocada para manifestar-se através de um outro médium, bem mais experiente, e mostrou-se como realmente era. Conheço muitos médiums que, por exemplo, por compromissos, só recebem almas suicidas. E tem todo um talhe para isso, porque é compromisso mesmo, que trazem de outras existências. A mediunidade é tão rica que permite até isso, não é? É verdade. Digamos assim, talvez uma certa especificidade. Sempre. Não exclusividade, né, Maísa? Não. Mas há realmente afinidade, se assim podemos dizer, que nos fazem atrair e com facilidade permitir que se manifestem determinados irmãos. Já vi uma médium maravilhosa que conheci, Dona Emília, uma das fundadoras da Comunhão Espírita, receber uma entidade, Geraldo. Quando eu vi a entidade, eu queria sair dali correndo, pela aparência dela. E quando ela foi manifestar-se através de Dona Emília, eu imaginei, meu Deus, não vai sobrar uma cadeira aqui dentro. Você precisava ver a maneira como a entidade se comunicou. Que educação mediúnica. Uma entidade terrível, né? Mas ao manifestar-se, você percebia a própria contrariedade dela de estar tendo que se comunicar através de uma médium que tinha tanto domínio sobre a manifestação, que ela não podia nem falar, nem fazer, nem lembrar aquilo que não estava determinado pelo trabalho que fosse feito. Muito menos quebrar qualquer coisa. Exatamente. Eu me lembro, assim, a gente até... São coisas
até fatos humorísticos, né? Mas alguns deles aí nesse tom de mediunidade, infelizmente, são até uma realidade, né? Que a gente ainda vê aquela questão, né? Que não, tem médiuns tão fortes e tal que a mesa, né, para não ter nenhum problema, bota uma mesa de mármore, né, para não quebrar e tal. Quer dizer, na verdade é uma deseducação mediúnica, né? Me recordo que estava dentro de uma sala de trabalho, físico-espiritual, tratamento, e em cima tinha uma sala de desobsessão. E alguém recebeu uma entidade e você escutava o barulho horroroso das cadeiras sendo jogadas. E aí me recordo de que alguém, um médium ao meu lado, disse: meu Deus, que mediunidade que esse médium lá em cima deve ter. E o espírito amigo imediatamente corrigiu: mediunidade precisando urgentemente de muito estudo. Então a gente vê a importância do estudo, como é necessário a gente estar sendo esclarecido, né, Maísa? Para uma prática adequada, né? Porque a mediunidade é todo no sentido da nossa própria autoeducação, né? É verdade. Então nós vamos para um breve intervalo, voltamos daqui a pouco, conversando com Maísa Braga sobre o livro Desobsessão, de André Luiz. Fique conosco. Quer saber mais sobre o Espiritismo? Sabe onde encontrar os melhores livros de estudo? Venha conhecer as livrarias da FEB. Aqui você encontra obras da doutrina espírita, como os livros da codificação, estudos sobre a mediunidade e obras científicas. Tudo para fazer a diferença em seu conhecimento. E claro, com o conforto, a qualidade e a cortesia que a FEB sabe proporcionar. Estamos de volta com o programa Livros que Iluminam, aqui na FEB TV, conversando muito agradavelmente com Maísa Braga, que tem uma conversa muito gostosa da gente ouvir e da gente aprender, sobretudo quando a gente está falando de coisa tão útil, não é, Maísa? Como é a questão do livro espírita, o livro que consola, que esclarece, que edifica, como nos ensina Ivone do Amaral Pereira. Mas você se referiu a um ponto muito curioso no bloco anterior, que foi sobre a questão de uma espécie de mistificação. E eu me recordo que Allan Kardec narra, na Revista Espírita, o caso de um espírito que se manifestou supostamente sendo São Luís. Quando chega na semana seguinte, em que aconteceu a reunião, vem de fato São Luís e Kardec pergunta por que São Luís permitiu que um espírito se manifestasse em seu nome quando não era ele, não é? Aí São Luís responde: por que você permitiu também que as portas, né, não só com essas palavras, mas esse é o entendimento, da reunião mediúnica estivessem abertas para qualquer um? É verdade. Então, a gente já aprende que uma reunião mediúnica, ela atende aos sofredores, sem dúvida alguma, mas é uma reunião privada, não é isso? Íntima. Exatamente, e num dos capítulos André Luiz cita isso, as visitas aos grupos, porque acredito que na época havia mais comumente a coisa dos familiares da pessoa necessitada entrarem também, né? E às vezes por vã curiosidade, não pensando exclusivamente numa ajuda específica para a pessoa necessitada. E ele cita o cuidado que se devia ter, porque era um trabalho em que as mentes e os corações tinham que estar muito afinizados para não permitir que entidades que não tinham permissão de se manifestarem ou de estarem ali presentes acabassem encontrando uma porta psíquica aberta e fizessem coisas que não estavam absolutamente aptas a realizar. Porque existe um planejamento espiritual. Sem dúvida nenhuma. Os espíritos sempre gostam de nos lembrar que nos esquecemos, encarnados, que 48, 72 horas antes de um trabalho, até as paredes são imantadas pela espiritualidade. São de toda forma resguardadas de tudo de negativo que não pode acontecer ali. Mas é claro que eles dependem grandemente da preparação dos médiuns. Por isso aí André nos lembra a questão do repouso, da alimentação, dos vícios que às vezes ele inclusive diz: se você for fumante e não conseguir ficar sem fumar, haja de tal maneira, porque ele não, de forma nenhuma dizia: olha, a partir de agora você vai trabalhar com desobsessão, não pode mais tomar refrigerante, não pode mais fazer isso ou aquilo, mas ele cita
a imensa responsabilidade do dia do trabalho, da preparação da véspera do trabalho, das leituras edificantes. Ele não nos tira do mundo, ele sabe que durante o dia você está em contato no seu trabalho, na via pública, com infinitas pessoas. Mas à noite é a sua hora de servir diretamente, principalmente aí, no caso da desobsessão, a alma sofredora. Então, ele nos fala da enorme responsabilidade dessa preparação e, obviamente, daquilo que mediunidade é principalmente, a mudança para melhor. Aqui coloca o preparo para a reunião desde o despertar, né? Você falou de dias anteriores e tal, aqui especificamente no dia, o despertar. Exatamente. Quer dizer, o médium tem que ter todo um cuidado, uma vigilância ao longo de todo o dia. Eu acredito firmemente nisso, Geraldo, e digo para você, hoje, quando eu acordo, já sei a plateia que eu vou encontrar à noite. E às vezes, quando eu vou preparar a palestra, eu já a tenho preparada, mas começo a colocar setas que me vêm como destaques. Como destaques e determinadas intenções do mundo espiritual para aquela plateia que à noite vai ouvir a palestra. Se isso acontece comigo, que tenho tão grandes dificuldades, imagine a pessoa que tem mais experiência, a pessoa que tem mais espiritualidade, vamos dizer assim. Ela é muito mais assediada, porque a verdade é que o tempo também nos torna diferentes uns dos outros. Hoje eu percebo que o que a espiritualidade sofredora teme é a continuidade. É você ser fiel por muito tempo à tarefa. Isso é complicado. É o que, aliás, o próprio Allan Kardec recomenda. Está lá no Livro dos Espíritos, na introdução, no item 6, quando fala da seriedade. Exatamente. Que se dá um estudo que é pela continuidade, quer dizer, exatamente. Se você não continuar no perseverar, não há seriedade. É o comprometimento, que hoje se usa muito essa palavra. Ah, fulano era um orador maravilhoso, era um doutrinador espetacular, mas o que faltou a fulano? A continuidade. O compromisso dos anos que se passam sobre anos e você... Outro dia uma artista plástica disse na televisão, eu trabalho com alumínio há 30 anos e vocês acreditam que eu continuo surpreendendo-me com o que o alumínio pode render nas artes plásticas? E eu fiz essa analogia, eu falei, meu Deus, como médiums, como pretensos trabalhadores da doutrina, devíamos fazer a mesma coisa. Com aquele material que temos, nos surpreender sempre, porque ele vai sempre assumir outras formas. Então, mas nós poderíamos dizer que cada reunião mediúnica é uma excelente oportunidade de aprendizado? Sem dúvida nenhuma, e talvez por isso André Luiz fale sobre um número limitado de pessoas para o trabalho, porque ele nos faz perceber que cada pessoa ali era como uma nota de uma música. Era necessária, mas que um número muito grande traria uma diferença de pensamentos, de sentimentos, talvez prejudicial ao trabalho a ser feito. A espiritualidade já tem dificuldade de gerir um grupo pequeno de trabalhadores, avalia um grande. Pois é. Essa questão da quantidade, né, de participantes no grupo mediúnico, numa tarefa específica, a gente vê uma compilação interessante na obra O Trabalho Mediúnico, Desafios e Soluções, editados pela FEB, que pega inclusive a própria orientação, recomendação de Allan Kardec, de André Luiz, de Leon Denis, que Leon Denis trata desse assunto também, não é? E a questão do que seria o mais adequado, conforme você está falando. Porque se aumenta a quantidade, você também torna mais complexo todo o mecanismo, né? Por conta da diversidade, não é, Maíse? É verdade. Já estive em casas espíritas cujos dirigentes se ufanavam de ter um número enorme de alunos, por exemplo, nas fases de estudo. Não, aqui nós temos 50 turmas, cada turma tem 100 e tantas pessoas. Aquilo parece assombroso, mas e a prática de tudo aquilo? Será que cada pessoa daquela será um trabalhador verdadeiro? Cabe, claro, a quem ensina, a quem recebe, a quem acolhe, dar todas as ferramentas possíveis, mas afirmar que essa multidão que aparentemente trabalha nas casas espíritas muito grandes, todos serão trabalhadores fiéis de Jesus, nenhum de nós pode fazer essa afirmação. Pois é, e a gente aprende, né, que o espiritismo não é proselitista,
porque realmente não se preocupa com a quantidade. É verdade. Há evidentemente, um esforço, né? Uma aplicação no sentido da qualidade do trabalho que é feito. É verdade. É evidente, né, mas que quanto mais o Sim. público a gente alcançar divulgando Sim. a mensagem de Jesus à luz do Espiritismo, melhor. Mas isso é muito de cada um, não é? É muito pessoal, não adianta a gente querer forçar, não é? Sem dúvida nenhuma. E Chico Xavier teve a ocasião de dizer que nunca seríamos milhões. Porque, claro, eu mesma na minha adolescência tinha um anseio de, a essa altura da minha vida, acreditar que a doutrina espírita teria dominado o mundo. Entretanto, a doutrina espírita, Geraldo, nos faz uma proposta que não é para o mundo, ainda, não é para todas as pessoas, que é a do autoconhecimento profundo, que é a de profunda modificação interior, que é a de tornar nossa vida o mais extraordinariamente digna, nobre e reta. É a proposta da porta estreita. Aí, meu amigo, é que muita gente vai embora. Oh, meu Deus, como nós temos ainda tantas dificuldades. Aqui, André Luiz, ele vai passando, né, em capítulos curtíssimos, mas verdade. de uma riqueza, porque é tão objetivo e cada frase, né, que você está falando tem uma importância. André Luiz vai colocando, nada é solto, nada é assim em vão. Exatamente. E cada capítulo, na verdade, quando você começa a ler, você pensa assim, esse é um livro meio técnico, é um livro que vai me ensinar a sentar de tal jeito, ou a falar de tal jeito dentro da desobsessão. Um engano, porque quando você vê o capítulo, você percebe que ele claramente quer falar em cada capítulo da questão da emoção, da questão da postura, que vai tornar você completamente diferente de um outro, menos compromissado e perfeitamente consciente da peça importante que você é no processo extraordinário que é esclarecer a alma sofredora. Maíse, André Luiz fala de toda essa preparação que nós médiuns, né, temos que ter para o trabalho mediúnico. Como é que a gente faz nesse mundo de tanta correria, tanto burburinho, em que a gente tem as atividades as mais diversas e, de repente, já aconteceu comigo, na minha inferioridade, mas você chega na reunião mediúnica e parece que você está ainda acelerado. É verdade. Como é que a gente faz? Eu acho que é interessante, por exemplo, você antes de levantar da cama, abrir os olhos para Deus. Com eles ainda fechados, antes de colocar seus pés sobre o chão, pedir que as forças do bem que protegem o universo estejam com você. Não precisa ser prece nenhuma, só esse pensamento já vai fazer com que você esteja ligado aos seus protetores, às boas energias. E é claro que ao longo do dia muitas coisas sucederão, mas à noite, ao chegar ao trabalho, o mesmo pensamento novamente. E então você se religa, ainda que inconscientemente, ainda que de forma sutil, àquele primeiro pensamento do dia que, sem você perceber, o protegeu ao longo de toda a existência. Me recordo uma vez conversando com uma alma sofredora e ela começou a rir e imediatamente ela interrompeu o riso e disse: me perdoe, eu rio porque não consigo entender. Nunca me esqueci disso porque, no fundo, nós ainda somos mal entendedores daquilo que a espiritualidade nos coloca. Mas podemos ser bons no sentido de sentir, de nos comover, de saber. E hoje, inclusive, existe uma história em determinados lugares que as almas sofredoras não existem mais no mundo espiritual. Já escutei até essa loucura. De que os lugares de sofrimento foram esvaziados pelo mundo espiritual superior e nós praticamente estamos indenes de perturbações espirituais. Olha. Geraldo, tem alguma coisa errada comigo, porque pela dificuldade que a vida é hoje, nunca o assédio daqueles que não querem a nossa felicidade foi tão grande, Sem dúvida. não é mesmo? Nossa. Porque enquanto nós estivermos dispostos à modificação, eles vão tentar Claro. nos imbuir de outra ideia. E nós estamos, né, mas em pleno embate, nesse momento de crise, de transformação, de um mundo em transição, isso vem tudo à tona, e ainda mais uma espécie de orientação desorientada dessa é para exatamente perturbar, né, achar que está tudo bem. Olha, meus amigos, nós vamos para um breve intervalo, voltamos daqui a pouquinho e continuamos essa conversa tão agradável e útil. Permaneça conosco aí. Você já conhece a Livraria da FEB? Não? Vem comigo! Aqui você encontra os lançamentos da FEB Editora. Os livros espíritas mais procurados, DVDs com grande variedade de conteúdo produzidos pela FEB TV, além de livrinhos infantis que irão fazer a alegria da criançada.
Tudo isso com o conforto, a qualidade e a cortesia que a FEB sabe proporcionar. Venha nos visitar! Estamos de volta com o programa Livros que Iluminam aqui na FEB TV, já no terceiro e último bloco desse programa, conversando com a Maíse Braga sobre o livro Desobsessão, uma obra de André Luiz, ditada a Chico Xavier e a Valdo Vieira. São tantos os assuntos aqui, não é, Maíse? É verdade. A questão da disciplina, é importante ser disciplinado em termos de trabalho mediúnico? Veja que a história clássica de Chico Xavier, quando Emmanuel lhe diz por 3 vezes que tinham 3 coisas que ele precisava ter: disciplina, disciplina, disciplina. E acho que nem ele podia sonhar aquele dia o quanto de disciplina ele precisaria ter. E o contrato foi sendo assinado, né? São 30 livros, depois 60, depois 100, depois... Coisa impressionante. E no final ele disse, quando finalmente 100 livros tinham chegado: eu tenho uma notícia para o senhor. E Chico viu que era alguma coisa errada. A sua vida não é mais sua e agora vamos seguindo em frente. E o extraordinário é pensar que ele nunca questionou. Porque o que eu conheci de pessoas chamadas a trabalhos nobres, que colocavam tantas condições, Geraldo, que o trabalho morria em si mesmo. Pois é. O trabalhador, ele não tem que ficar fazendo condição, não é? Ao contrário, né? Os Espíritos sempre nos ensinam que a honra está no trabalho, em sermos chamados, dentro da nossa área de facilidade ou de dificuldades, a exercer o melhor que pudermos. Mas só para a gente entender, é reunião mediúnica, trabalho mediúnico, desenvolvimento mediúnico, estudo e educação da mediunidade, reunião de desobsessão. É todo um conjunto. Sim. O que significa, afinal, tudo isso? Na verdade, são divisões da própria tarefa que cada um possui, da energia que cada um possui. São bem diferentes as energias de um trabalho de desobsessão para um trabalho físico-espiritual, de tratamento físico-espiritual, que antigamente, na minha adolescência, se chamava tratamento de cura. Mas, muito acertadamente, os espíritos pediram que esse nome fosse trocado, porque quando você falava tratamento de cura, a pessoa já imaginava que ficaria curada. Lá dentro é que ela percebia, pelas orientações, pelas palavras dignas dos espíritos amigos, que a cura ia depender tanto dela que provavelmente ela não ficaria curada. Mas isso causava alguns empecilhos emocionais à pessoa. Então, muito acertadamente, isso foi modificado. O que as pessoas não percebem é que tudo, portas adentro da casa espírita, é trabalho. Quando você chama uma ficha para o passe, e todo mundo devia começar, na minha opinião, nesse trabalho, de chamar a ficha para o passe. Você entra em contato com o público, você conversa com o obsediado que não quer esperar, você conversa com o perturbado que acha que o caso dele é o pior de todos, como André Luiz nos Mensageiros, né? O meu problema não é igual ao seu, é muito mais grave. E isso é uma escola de vida. Quando você... E já trabalhei na Comunhão Espírita, quando ela não tinha condição de pagar um zelador, por exemplo. E nós da mocidade fazíamos o serviço de limpeza do centro. Ele era muito menor do que é hoje, mas o que nós tivemos de ensinamento ali você não avalia. Porque em tudo nós devemos ver a oportunidade do aprendizado. Por isso os diferentes esquemas de trabalho, porque o nosso coração pode escolher aquele com que mais se afiniza, não haverá, portanto, desculpa de eu não encontrei o meu lugar de servir, mas a proposta é muito maior. É o que você vai fazer portas fora da casa espírita. Aquilo que Emmanuel chama de servicinhos úteis lá na coleção, né? Fonte Viva. Exatamente. Os serviços básicos mesmo. A gente poderia dizer o ato de limpar o chão, por exemplo, de organizar, né, as cadeiras, de chamar para uma fila de passe, seria uma espécie de exercício para a educação da mediunidade? Geraldo, quando eu varri o chão lá da Comunhão Espírita com 16 anos de idade, e eu não precisava fazer isso na minha casa, na casa onde morava com meus pais, você não imagina quantas coisas eu pensei que me servem até hoje. E como eu, muitos companheiros da mocidade, e éramos só 5 naquela época. A mocidade então começava, mas acredite, deu para aprender muita coisa. Principalmente o quanto era importante também aquilo que nós estávamos fazendo.
E claro, somos seres humanos, queremos que haja importância no que fazemos. Mas mais do que ser importante o trabalho que fazemos, é ter validade real de aprendizado para nós. Isso é muito maior. E a gente está sempre aprendendo. A cada instante. Até como não devemos fazer, como não devemos ser, as experiências às vezes dolorosas, difíceis, nos ensina exatamente isso. Maíse, nessa riqueza de conteúdo da obra Desobsessão, pelo Espírito André Luiz, ele nos orienta, encaminhando todas essas diretrizes em termos de um trabalho que a gente poderia chamar de ideal? Acredito que sim, no mais próximo que se possa chamar de ideal aquilo que depende de pessoas humanas falíveis. Mas o extraordinário desse livro e de tantos outros é perceber que o trabalho será aquilo que nós formos dentro dele. E, ao contrário da doutrina espírita de antigamente, que tudo era responsabilidade da espiritualidade e o ser humano encarnado apenas ia guiado para uma mediunidade gloriosa. Como as pessoas entendiam, né? Exatamente, como as pessoas achavam que era. Com o passar do tempo, acho que percebendo um certo amadurecimento nosso, a própria espiritualidade começou a dizer, vamos lá, vamos ver qual é o papel de cada um nessa história. Exato. Mas e o papel de cada um nessa história? O público quer saber, eu também. Como é que é essa história de consulta aos mentores espirituais? Na doutrina espírita de antigamente, ela era muito mais comum do que é hoje. E eu tenho uma explicação para isso. As pessoas hoje, inclusive, dizem, porque na época do meu pai, do meu avô, os espíritos vinham, se manifestavam, davam orientação até para um problema no pé. É verdade. Na época dos meus avós espíritas também era assim. Mas eu creio, Geraldo, que os espíritos amigos, mentores, colaboradores, começaram a ver que precisávamos nós encarnados entender que o amadurecimento era escolha e construção nossa. Então hoje, ao contrário do que as pessoas se queixam, não tem orientação, meu Deus, mas que orientação ainda é necessária? Que mensagem de um espírito de luz pode nos trazer algo novo que Jesus, com seu evangelho, não nos tenha trazido? Por isso, me lembro de um amigo que comentou, Maíse, eu vi alguém jocosamente chegar para o Chico e dizer, Chico, você está sempre em contato com os espíritos, conte uma novidade. E Chico disse, o evangelho, meu filho, é a grande novidade. A boa nova. Exatamente, e isso é fantástico, porque nós temos que voltar lá. Nós somos os mesmos que talvez estivéssemos ali na hora das bem-aventuranças, ele nos propondo aquela luz absoluta, mas nós tínhamos tanta coisa mais importante para fazer e hoje estamos 2000 anos depois atrás dele novamente, graças a Deus. Maíse, para a gente ir conduzindo aqui para o nosso fechamento, diante de tantos assuntos importantes, eu vou dizer algumas palavras-chave e você, Sim. por gentileza, nos explique. Com relação a esse trabalho de assistência espiritual, de proteção, de orientação, de esclarecimento, o que significa, né, um trabalho de desobsessão, uma reunião mediúnica, enfim, nas suas diversas modalidades. Qual o significado, o sentido do recolhimento íntimo? O fato de você se preparar e saber que se a sua mente atravessa às vezes tantos labirintos, você vai lidar com uma alma que se perdeu em mais de um labirinto desse. Seja ela encarnada ou desencarnada, quando ela perde a sua noção de equilíbrio, ela está para ser dominada por qualquer emoção mais violenta. E se nós formos, inclusive em Desobsessão, André Luiz narra isso em 1964, que muitas das tragédias no mundo, dos crimes, das coisas afetivas não resolvidas, estavam claramente relacionados a processos de obsessão. O valor da prece. Absoluta. Porque, mesmo com todas as nossas dificuldades íntimas, a prece nos liga, ainda que por um instante, às forças maiores que nos auxiliarão. E começa a abrir caminhos de pequenas claridades que estão dentro de nossa alma, na alma que nós vamos socorrer também. Pontualidade. Meu Deus! Quando chegamos com 30 minutos adiantados, a espiritualidade com certeza considera que chegamos em cima da hora. Porque para estar
realmente integrados naquele momento. É preciso, de preferência, chegar o mais cedo possível, mas não para as conversas menos nobres ou para comentar as coisas dos jornais daquele dia, mas realmente num processo de, na própria palavra, no próprio cumprimentar do companheiro, já estarmos nos preparando para a palavra ou o silêncio respeitoso que vamos ter dentro do trabalho mediúnico. Assiduidade. Sem ela não existe nada. Porque se você não for o trabalhador que a espiritualidade pode contar, já que aquele foi o seu compromisso, complicam-se as coisas. Porque durante o período entre um trabalho e outro, a espiritualidade tece uma série de considerações e de tarefas que vão ser no próximo trabalho executadas. Você faz parte disso. Se falta você, já há determinadas entidades que muitas vezes não serão socorridas pela afinidade que elas possuem com a sua mediunidade, com você especificamente, e o trabalho fica sempre baldo de reais perspectivas. Necessidade e importância do estudo. Meu Deus, você faz cada uma pior que a outra. Olha, quem não estuda, meu amigo, não enxerga, não sente, não sabe. E não saber é realmente colocar nossas emoções no chão. Nós não as conhecemos, nós não as detectamos, nós não as aperfeiçoamos e, portanto, somos cegos. E, às vezes, conduzindo outros cegos, o que é mais grave. E, para fechar, Maíse, reforma íntima. O grande objetivo da nossa vida. Emmanuel dizia através de Chico, o único objetivo da alma que vem à Terra é fazer o bem. Ele não dizia o maior, ele não dizia o melhor, o possível. O único objetivo da alma que vem à Terra é fazer o bem. Ele resume tudo. Sem fazer o bem, não nos reformamos para melhor. Muito bem, nós conversamos com Maíse Braga, palestrante e divulgadora da mensagem espírita. Agradecemos muito a sua presença, Maíse. Eu que agradeço. E o tema do nosso programa foi esse livro que a gente recomenda a leitura e o estudo para todos nós, Desobsessão, do Espírito André Luiz, ditado a Chico Xavier e a Valdo Vieira. Agradecemos muito a sua companhia e esperamos que você possa estar conosco em próximas edições do programa Livros que Iluminam aqui na FEB TV. Muito obrigado.